E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo e chegamos para a segunda rodada da Premier League, rapaziada. Simplesmente um clássico já na segunda rodada. Tottenham e Manchester City, ou melhor, Manchester City e Tottenham, vai na casa dos rivais. Cara, um grande jogo, né? Promete ser um grande jogo, como faz jus há muitos anos desse confronto. Recentemente Tottenham e Manchester City, os confrontos são insanos, cara. E não tem favorito nesse confronto. A questão é essa. Ora é o Tottenham que domina, ora é o Manchester City. O Tottenham é uma das equipes que faz a maior graça, se dá por assim dizer, no estádio do Manchester City. Então assim, cara, é promessa de mais um grande jogo. É um Manchester City que vem com fome para essa temporada, querendo voltar a conquistar o título da Premier League, depois de ter passado por uma temporada vergonhosa, dado aos padrões Manchester City, que é bem alto. E o Tottenham tá naquela de tentar recuperar o prestígio, cara, reconquistar seu nome dentro da Inglaterra, que na temporada passada, se fosse 4 rebaixado, a gente teria caído. A questão é essa. Mas o se não existe no futebol, né, rapaziada? Então, o que a gente pode esperar para esse jogo, cara? A gente pode esperar uma goleada do Manchester City para cima da gente? Não, cara, muito pelo contrário. A gente pode, esperar uma vitória nossa? Acho difícil, Porém, acho que tem jogo, cara, e acho que a gente tá prestes a assistir um grande jogo das duas equipes, que a vitória pode ir para qualquer uma dos lados, seja pro Manchester, seja pra gente. O empate também é muito possível nesse confronto também. Então é um jogo muito imprevisível, cara, que obviamente tem o favoritismo do Manchester City. Porém, o que eleva o Tottenham um pouco para disputar esse confronto é o histórico recente da equipe contra o próprio Manchester City e também dentro do Etihad Stadium. Temporada passada, vale lembrar, aquele time horroroso nosso conseguiu enfiar um 4-0 no Manchester City, cara, em pleno Etihad Stadium. Então assim, e outras épocas, como ganhou também, empatou em um jogo incrível, 3-3 na temporada 23-24. Então é promessa de um grande jogo. O histórico diz isso, o retrospecto recente diz isso. Então é muito difícil, cara, você apontar para qualquer um dos lados aqui quem que vai sair vitorioso ou empate. É muito difícil, cara. Mas o que a gente pode colocar aqui com certeza é que o telespectador vai ter um grande de um sábado, né? 8h30 da manhã aqui pra gente, já vai começar com um baita jogaço. E cara, sem ficar em cima do muro agora, vai. Eu acho que a gente consegue uma vitória em cima do Manchester City. Esse Manchester City ainda, não tá naquele patamar todo. A gente viu isso contra o Wolverhampton. Claro, foi 4-0, mas quem assistiu ali os primeiros 30 minutos do jogo viu o Manchester City um pouco contra as cordas para a equipe do Wolverhampton. Já o Tottenham dominou o jogo todo também contra o Burnley. Pode não ter performado bem os 90 minutos inteiros, mas jogou muito bem. Não dá pra colocar de outra maneira. Então é um confronto que dá, cara. Que dá pra tentar, que dá pra brincar e que dá pra conseguir alguma coisa. E a gente espera que, sendo torcedor do Totão, que seja uma grande vitória nossa, né, rapaziada? Rapaziada, bora passar o histórico do confronto, então. Como vocês estão vendo aí, 68 vitórias do Tottenham, 37 empates e 69 vitórias do Manchester City. 242 gols feitos pela equipe do Tottenham e 267 gols feitos pela equipe do Manchester City, contabilizando ao longo de toda a história 174 jogos entre essas duas equipes, rapaziada. O que chama muita atenção também é que recentemente o Tottenham igualou esse confronto. Porque, uma vitória só de diferença o Manchester City tem da gente, que foi ainda na temporada passada, uma vitória na nossa casa ainda por 1-0, né? Aquele placar que quem assistiu aquele jogo, o Sarr teve uma chance incrível que ele perdeu no final, né? Era pra ser um jogo de empate aquele lá. Mas enfim, o Tottenham foi buscar, cara. Foi buscar. E uma vitória pode igualar esse confronto. É o único time do Big Six que a gente tá assim, pau a pau. Porque os outros, enfim, já dispararam, né? Não tem o que fazer. Mas, cara, agora bora falar do time, que é muito importante, é onde a gente vai perder a maior parte do nosso tempo aqui pra comentar.
E talvez é quase impossível você acertar a formação que o Thomas Frank vai. Por quê? O Thomas Frank ele é um técnico muito polivalente. Ele não é um técnico, como eu posso dizer, previsível. Joga de uma maneira previsível, é só aquilo e acabou. Contra o Burnley a gente viu um estilo de jogo, um estilo ofensivo, uma formação diferente. E contra o Paris Saint-Germain a gente viu um estilo completamente diferente, uma formação diferente também. Então é um técnico que está conseguindo adaptar seus jogadores ao que o jogo pede. Contra o Burnley, cara, você tinha que ser ofensivo para conquistar o resultado contra uma equipe propensa a cair dentro da sua casa. Agora contra o Manchester City, eu acho que vai ser um pouco mais defensivo, rapaziada. Vai ser essa escalação aí que eu vou passar para vocês. Vicário no gol, Pedro Porro sendo uma espécie de ala pela direita, rapaziada. 3 zagueiros, eu acredito que ele vai com 3 zagueiros. O Danso, o Romero e o Van der Ven. E o Spencer tomando conta da ala esquerda. Aparentemente vai ser o dono da posição até o momento, porque ele não tá dando brecha pro Dogué e o Dogué também vem de uma lesão, né? A questão é essa. E o meio campo, cara. O meio campo aí tá totalmente diferente do qual que ele foi contra o Burnley. Dava pra você entender aquele meio campo mais jovem, cheio de garotos inspirados, que jogou o Bergvall, o Gray, o Sarr. E agora contra uma equipe do porte do Manchester City, que você sabe que você vai ser, né, ele vai te jogar contra as cordas. O Manchester City vai te jogar contra as cordas. Então você tem que ter jogadores mais defensivos, como é o Palhinha e o Bentancur. Acredito que essa vai ser a nossa dupla de volantes nesse esquema. E o Sarr vai ser o jogador ali do meio campo com mais liberdade para criar. Ele já fez isso contra o Burnley, fez isso contra o Paris Saint-Germain. Então é uma tendência para a gente entender melhor como que vai jogar o Sarr essa temporada. Ele não vai ser aquele jogador mais defensivo. Se bem que dá pra dizer que o Sarr nunca foi um jogador defensivo, né, cara? Mas na era Postecoglou, ele não era um jogador que tinha essa liberdade que tá tendo com o Thomas Frank. De subir e atacar, ter essa responsabilidade. Ele não tem muita responsabilidade defensiva hoje em dia com o Thomas Frank. Com o Postecoglou ele já tinha uma a mais. Então ele pode jogar mais solto nessa formação do Thomas Frank. O que eu acho que é legal, cara, porque o Sarr tá numa evolução. Ele tá crescendo. E ele tá se adaptando, é muito jovem ainda. Então ele pode ser um dos jogadores que vai surpreender nessa temporada. Principalmente se continuar nessa, né? No Tottenham não conseguindo contratar jogadores. E pro meio campo ainda, ele tá se saindo muito bem. E o ataque, cara, o ataque tem que ser esse. É o ataque que tá dando certo até o momento. Vai ser uma dupla de ataque com essa formação. Kudus e Richarlison. É totalmente o time que eu coloquei aí, é o que jogou contra o Paris Saint-Germain. E que deu certo, rapaziada. Deu certo até os 85 minutos. Aí, pô, saiu metade do time, desentrosou, tomamos um empate e perdemos nos pênaltis. Mas a gente não pode negar. Funcionou. Funcionou contra uma grande equipe, que é a do Paris Saint-Germain. Tem que usar isso também contra o Manchester City. Como eu tô dizendo, eu acho que vai ser essa formação. E se realmente for ela, a gente pode ter uma noção de que o Thomas Frank vai ser esse técnico mais camaleônico. Ele vai se adaptar com o jogo conforme o que cada partida pedir. Quando tiver que ser ofensivo ele vai ser, e quando tiver que ser defensivo, que vai ter que ser defensivo contra o Manchester City, é essa formação aí com 3 zagueiros. Então eu acho que vai ser interessante acompanhar essa temporada e ver se o Tottenham vai conseguir ser esse time que se adapta de uma partida para outra e se adapta a várias formações. Se isso acontecer, cara, o futuro é promissor. O futuro é promissor, porque se você não tem um grande elenco, você tem que se adaptar. E se conseguir se adaptar do jeito que o Thomas Frank está conseguindo, a gente pode ir longe em alguma competição e ir bem na Premier League como a gente já começou. Mas como eu digo, cara, é um jogo difícil, o favoritismo é do Manchester City, mas o Tottenham pode surpreender como vem surpreendendo há anos, principalmente contra essa equipe do Pep Guardiola. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, hein? Como tá o sentimento de vocês para esse jogo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!